Meu nome é Cristiane, eu sou geógrafa, sou mestre em engenharia de transportes também, sou conselheira da União de Ciclistas Brasileiros. Eu dei aula aqui no no outro curso, né? Era diferente, eu fiquei um mês dando aula, dessa vez eu vim só para um dia. E aí a gente vai falar sobre várias coisas, mas principalmente sobre, cadê onde passa? Sobre ruas completas. Foi? A gente vai falar sobre dados sociais, como é que esses dados viram política pública, né? Mobilidade do cuidado também, e como um projeto junto com dados sociais, mobilidade do cuidado pode virar política pública. Depois a gente vai ter o intervalo e a gente vai falar aí sobre o desafio da rua inclusiva. Vocês sabem o que é advocacy? Advocacy é uma palavra em inglês que é muito utilizada, acho que em todos os países, que é uma forma de você pega uma pauta, qualquer pauta, e aí você luta por essa pauta, né? Você tenta dar visibilidade para essa pauta, você tenta talvez, se é uma pauta, você deve provavelmente estar querendo uma mudança, né? Então você vai atrás de quem consegue dar mais visibilidade ou quem consegue resolver o seu problema. E aqui a gente tem a ponte entre a realidade e o desejo. Aí eu trouxe essas duas fotos de um homem ali andando do lado do ônibus, né? A gente sabe que é perigoso, muitas pessoas são atropeladas, né, dessa forma. Aqui tem um senhor andando também, os dois estão andando em locais sem infraestrutura. A gente tem o dado hoje que em cidades, né, em bairros, em países onde não tem infraestrutura cicloviária, não tem uma faixa de bicicleta, não tem uma ciclofaixa, não tem uma ciclovia, onde não tem, andam mais homens do que mulheres. Por quê? Porque os homens, eles são criados para ser mais desbravadores mesmo, correr mais riscos, né? Os homens acabam morrendo mais também por isso, seja em briga. As mulheres entram menos, né, nessa coisa da violência, os homens acabam se jogando mais. E aí, por exemplo, em países onde você tem uma infraestrutura cicloviária boa, por exemplo, Holanda ou Dinamarca, metade a população usa normal. Assim, a quantidade de ciclistas, metade, é metade homem e metade mulher. Países assim como o Brasil, por exemplo, a quantidade de mulher é muito baixa. Uma vez eu participei de uma contagem no centro do Rio e foram apenas 10% de mulheres pedalando, 90% eram homens. E aí o caminho, desde uma análise técnica, a gente vai falar aqui, um mapa, imagens, e aí aqui, por exemplo, essa imagem, ela mostra as duas, né, a falta de infraestrutura e o perigo que essas pessoas estão correndo. Pode ser um mapa também mostrando o déficit de infraestrutura até a implementação. A gente vai falar sobre isso hoje. Alguém tem dúvidas? Você já tem bastante informação sobre o tema? Todos vêm de bicicleta aqui? Não? Você vem como? Não veio de bicicleta por quê? A bicicleta ela vem por defeito no freio e onde eu moro é um pouco distante para ficar vindo, às vezes eu pego chuva, então também é complicado. Ah, tá. Você mora onde? O ônibus passa sempre, né? Passa com um pouco de atraso no horário, mas... Mas pra você? Não passou? Uma galera que passa agora 1h40, 1h20. Mas esse tem dia que não tá tendo, não. Não tá tendo nenhum dia. Passa, por favor, Mayara. E aí, voltando ao advocacy, né? Como é que é uma turma de jovens líderes, né? A intenção, provavelmente, é formar vocês para serem líderes, né? E o que um líder faz? Ele atua principalmente no advocacy. Ele vai pegar uma pauta, por exemplo, a pauta da mobilidade urbana sustentável e vai levantar ela, vai discutir, vai levantar dados. Por exemplo, a contagem de ciclistas é um dado. Se você para numa rua, por exemplo, ali na BR-127, né? Se você para ali e fica contando a quantidade de ciclistas, tira foto do lugar, você tem um dado ali, ó, aqui não tem infraestrutura nenhuma, e você tem tantos ciclistas passando por hora. Você faz um levantamento, aqui tem tantos sinistros, tantos
tantos ciclistas foram atropelados aqui, não sei, em 6 meses, morreram tantas pessoas. E para além disso, você pode dizer, que é o que acontece, temos dados, temos pesquisas, quando você coloca uma infraestrutura, né, cicloviária, a quantidade de ciclistas ela aparece. Vou dar um exemplo que é bem fácil. Imaginem se tiver... Vocês já viram o Morro do Cristo Redentor? Né? Já viram, né? Tem o Cristo Redentor lá em cima. Tem... Ah, não, lá não dá. Lá não pode ser porque dá para chegar de carro lá. Mas sei lá, imaginem aqui uma cachoeira que você consiga chegar de carro na cachoeira. Muito mais gente vai ir, né, para esse lugar do que se você tiver que fazer uma trilha no meio da floresta, não sei o quê. Essa trilha, ela dificulta o acesso dessas pessoas. Então, a partir do momento que você tem uma estrutura, por exemplo, uma estrada para chegar na porta da cachoeira, vai lotar. A mesma coisa. Como você não tem uma infraestrutura, menos pessoas usam bicicleta. Aqui eu trouxe um exemplo, Niterói, Avenida Marquês de Paraná, em 2018. A realidade era morte de ciclistas e pedestres. Aqui eu trouxe uma foto. No final tem uns links que eu coloquei a matéria disso daqui. Uma pessoa morreu lá. Morria direto, na verdade. E aqui depois eles colocaram uma ciclovia. Passa, por favor. Aí aqui, ó, ciclistas fazem abaixo-assinado por mais segurança no trânsito em Niterói. Em 48 horas, 3 foram vítimas de atropelamento em uma mesma via do município, que era essa rua. É uma rua larga, era uma rua que os motoristas de carro, né, acabavam tomando aí uma velocidade. Quanto mais rápido você tá, é igual, por exemplo, quando a gente está correndo. Você corre. É muito mais fácil você parar quando você está andando do que quando você está correndo, né? Ou pular um buraco, ou ver que tem um buraco no chão quando você está andando do que quando você está correndo. Você precisa de um... Você precisa ter uma... Pensar rápido, né? E às vezes a gente não consegue quando a gente está em movimento. Realidade, morte. O que é advocacy? É isso. Um grupo de ciclistas se organizaram, fizeram um abaixo-assinado para pedir essa ciclovia. E eles conseguiram. Pode passar, por favor. Aí aqui a gente tem ciclovias de Niterói batem concorrentes paulista e são mais movimentadas do Brasil. Conheça outros modelos de micromobilidade. Então, aquela via lá onde tinha uma pessoa morta, hoje em dia, ela bate recorde no Brasil. Para além disso, e assim, gente, aquela outra matéria, essa aqui é de 2025, aquela da morte era de 2018, não tem tanto tempo, né? É 2025 agora, antes é 2026, mas 2025, 7 anos. Coisa pouca, 7 anos passa muito rápido. Então, assim, Niterói conseguiu dar um pulo de mobilidade, principalmente por causa dessas pessoas que estavam lá organizadas. Né? Eles construíram um bicicletário. Alguém conhece Niterói aqui? Já foi? Vale a pena, tá? É bacana. Tem uma vista bonita do Rio, tem umas praias legais. E tem essa infraestrutura que, assim, aqui na região metropolitana só tem lá. Eles têm, por exemplo, hoje, bicicleta de graça. Você chega... Eu não sei quem não mora na cidade, né? Mas quem mora na cidade pode fazer um cadastro e usar uma bicicleta compartilhada. E é de graça. Você usa a bicicleta, coloca no lugar, depois vai lá, pega de novo, pedala, bota em outra estação e assim sucessivamente, de graça. Eles têm também um bicicletário gigante na frente das barcas, né? Porque muita gente trabalha no Rio de Janeiro e vice-versa. Eles param com a bicicleta lá. É um lugar que tem banheiro, é um lugar que você consegue deixar sua bicicleta protegida das intempéries da natureza, como chuva, vento e sol. Então, sua bicicleta não vai ser destruída. Por quê? Porque a população se organizou para com que isso acontecesse. Quanto mais a população briga por uma coisa, ela pode virar uma política pública, né? A partir dessa organização. E vocês estão aqui para isso. Pode passar, por favor? E aqui falando de caminho, aí falando um pouco, largando um pouco a bicicleta e pensando em outros caminhos, né? Linha de desejo ou caminho do desejo é o que a gente chama esses caminhos. Por exemplo, isso aqui foi uma exposição que fizeram em Brasília, tiraram uma pesquisa, na verdade, tiraram várias fotos de locais que não foi pensado para ter um caminho para o pedestre.
Mas o pedestre, ele precisa se locomover. A verdade é que no mundo, no Brasil, apenas 30% da população tem carro. 70% não tem. Esse 70% vai usar ônibus, vai andar a pé, vai andar de bicicleta. Então, a gente precisa pensar, né, para essas pessoas. E a verdade também é que a gente vive numa sociedade, num planeta, num país que pensa só no automóvel. Se vocês andarem no meio da rua, por exemplo, e comecem a perceber o tamanho das calçadas, quantas pessoas tem na calçada e quantas pessoas estão andando ali naquele mesmo momento no carro. Às vezes você vê isso, uma pessoa ocupando um espaço gigantesco no carro e tem um montão de gente, por exemplo, aqui no centro de Paracambi dá para ver isso. Você tem um meio punhado de gente passando de carro, sempre uma pessoa, na sua maioria no carro, e um montão de gente andando na calçada. Mas qual é a melhor infraestrutura? Geralmente é a infraestrutura do carro. Geralmente a pista está melhor do que a calçada. O cara do carro, ele também para o carro dele em cima da calçada. O que destrói a calçada, né? Porque a calçada não é pensada para uma tonelada, é pensada para gente. Uma pessoa que caminha por aí deve pesar no máximo, não sei, 200 quilos, uma pessoa pesa. Então, voltando aqui para o caminho. Quando as pessoas estão pensando aí, né, uma cidade, uma obra, muitas vezes essa pessoa não é daquele lugar, ou essa pessoa, às vezes, não caminha na rua. Tem gente que não caminha na rua. Principalmente você vai ganhando dinheiro, você vai andando cada vez mais de carro, morando em bairros mais nobres, e aí você não anda onde os mortais andam. E aí quando você pensa um projeto, eles no caso, pensam um projeto para os carros. Por isso existe a importância também de quando a gente está pensando em algum projeto, a gente falar com a população que mora no lugar. Porque quem mora sabe mais, né? Não tem como você ir na minha casa e falar que eu tenho que fazer obra em tal lugar. Eu vou saber o que para mim vai ser melhor ou não. Claro que às vezes eu posso não saber porque eu não tenho experiência. Talvez eu não sei que eu preciso de uma janela no meu quarto porque eu não tenho essa experiência. Você pode falar, ó, isso daqui é melhor para a sua saúde. Mas no geral, quem se movimenta ali sabe do que é melhor. E aí que eu estou mostrando esses dois lugares que não pensam em infraestrutura para o pedestre. Pode passar. E aí o que acontece, né, gente? Se você está num ambiente que não tem uma estrutura pensada para você, ou você fica trancado dentro de casa, que é o que acontece com muita gente, por exemplo. Volta lá, por favor. Ou você fica trancado, porque imagina você descer aqui. Imagina uma pessoa com uma mobilidade reduzida, gente que anda de cadeira de rodas, ou gente que anda com muleta, ou... E sabe uma coisa que a gente não pensa, às vezes? Sabia que qualquer pessoa pode ter mobilidade reduzida? Todo mundo aqui chegou aqui andando, né? Não tem, eu acho que não tem elevador aqui. Eu subi as escadas e tal. Mas qualquer pessoa, de um dia para o outro, pode parar de poder subir escadas. Ou pode parar de não conseguir subir um degrau, por exemplo. Sabemos disso, né? E a gente não pensa nisso. A gente só pensa quando ou acontece perto da gente, ou a gente, né, conhece alguém, ou acontece com a gente, sei lá. Se vocês pensarem, imagina como que um cadeirante chega na praia. Eu nunca tinha pensado nisso até conhecer um. Tem praias que eles colocam um caminhozinho de bambu para as pessoas conseguirem chegar com a cadeira até o mar. Mas imagina, no Rio de Janeiro eu nunca vi isso. As pessoas às vezes não conseguem ver o mar, né? Porque tem a mobilidade reduzida. Enfim, e é um problema que pode atingir todo mundo. Como muitas pessoas não têm caminhos, trajetos para fazer, para chegar em determinado local, elas ficam trancadas em casa. Né? Se você pensar, pô, a pessoa tem que passar por aqui, se ela estiver de cadeira de rodas, às vezes sem ajuda, não tem nem como descer. Quem mora em morro, às vezes, ou aqui. Uma vez eu estava subindo uma rua aqui, não lembro onde era, mas era uma subida assim, e cada dono da casa fez a calçada do seu gosto próprio. E aí, como que um cadeirante passa ali, né? Essa pessoa, às vezes, o cadeirante, ou enfim, alguém que está com um carrinho de bebê, acaba ficando trancado em casa. Pode passar, por favor. E aí, voltando aqui para a bicicleta, eu trabalhei aqui na Secretaria de Transporte ano passado. Acho que foram uns 4 meses que eu fiquei aqui. E aí, um dos projetos era fazer uma ciclovia, que acredito que deva estar andando, não sei. Era construir uma ciclovia aqui na BR, na RJ 127.
que cruza o estado, que cruza o município, né? Que é a avenida, a via mais importante daqui. E é onde passa muito ciclista também. Só qual é a questão? Essa RJ, ela é do estado, ela não é do município, então você não pode simplesmente construir nada. Tudo bem que a gente percebe que a população acaba construindo ali na beira da estrada, o que não pode, colocando cada um a calçada do seu jeito, enfim, construindo realmente na beira da estrada. Mas o município não pode ficar cometendo crimes, né, e nem infringindo regras. Então, o que o município precisa fazer é pedir uma licença e pedir uma parceria com o governo do estado, e foi o que a gente estava tentando fazer, né, até onde eu sei, quando eu estava trabalhando aqui. Esse é um traçado pequenininho, gente, 7 quilômetros, na área urbana de Paracambi. Pode passar, por favor. Aí, volta de novo, rapidinho. Aí aqui é o Guarajuba, né? Aí corta aqui o Guarajuba. Lages eu acho que é por aqui, assim. Aí aqui o centro, a fábrica aqui. O trajeto era esse. Pode passar, por favor. E aqui um contexto. E aí, voltando ao advocacy, como que você vende, né? Como que você vende esse seu projeto e essa sua necessidade de uma ciclovia ou de uma infraestrutura? Aí aqui na época eu tinha feito esse slide e aí era o contexto e a oportunidade. Eu trouxe primeiro esse mal maligno que é a morte de um montão de gente. Aí aqui foi em 13 de maio do ano passado que aconteceu um acidente e uma mulher morreu. Quando eu dei aula aqui, acho que foi em fevereiro, já tinham morrido pessoas naquele ano, foi em fevereiro, já tinham morrido gente atropelada. Então, assim, o pessoal sempre falava, não, morreu alguém ali, foi atropelado alguém ali. E, assim, quando a gente pensa numa cidade, quando a gente é governo, né, o ideal é que você pense morte zero. E sinistro zero também. Sinistro é acidente, hoje em dia não se fala mais acidente, a gente fala sinistro. Por quê? Porque para além de que não é legal você perder pessoas, não é bacana você contar com a morte de alguém como algo normal, você também gera um custo quando você tem um sinistro, né? Se uma pessoa é atropelada, vamos supor que ela não morra, vai chegar um caminhão, vai chegar uma ambulância, essa pessoa vai precisar ser levada para o hospital. Como ela é emergência, ela passa na frente de várias pessoas que estavam esperando para determinada cirurgia. Então, por exemplo, ela, não sei, teve a perna fraturada. Tem uma fila de pessoas que precisam, né, operar a perna por alguma coisa. Ela vai passar na frente porque ela é emergência. Então, tem um custo para o Estado também. Então, isso, quando a gente está trabalhando com a advocacy, né, é importante a gente colocar. Primeiro aí os sinistros. Depois, alta demanda. Na RJ 27 versus a rua Domingos Gonçalves, né, que é um cruzamento ali, passam mais de 336 ciclistas por hora. Vocês já ouviram falar do Plano MOB? Vocês podem pesquisar na internet, é uma lei, foi contratada aqui, acho que foi em 2018, aqui pela Prefeitura de Paracambi, um estudo que é necessário, toda cidade tem que ter, um plano de mobilidade. Nesse plano de mobilidade, eles apontaram vários locais que seriam importantes colocar ciclovia, colocar semáforo, colocar quebra-molas. Isso está na internet. E eles também fizeram contagem de ciclistas, o que é muito importante para você colocar uma infraestrutura cicloviária. Primeiro, para mostrar que, mesmo sem infraestrutura, você tem gente pedalando ali. Gente se arriscando, porque a verdade é essa. Quando você coloca um ciclista para pedalar junto com um carro, o ciclista está se arriscando. Por mais que aqui tem limite de velocidade de 40 km. Mas quando não tem quebra-molas, as pessoas andam na velocidade que eles estão afim. Porque não tem tanto pardal, né? Então, tem essas coisas. E também é isso, não dá para você sempre estar contando com... Isso daqui é um cruzamento aqui que eu nem... Assim, vocês sabem onde é? Equipe de corpo bombeiro... Exatamente. Ali é um cruzamentozinho assim. Então, esse motorista estava andando muito rápido, ele não viu a mulher ali, sabe? Então é isso.
Mais de 300 ciclistas por hora. Então, plano MOB vocês conseguem achar na internet, é um plano interessante. Insegurança. Ciclistas compartilham a via com veículos de alta velocidade e transporte pesado, ocasionando sinistros graves e fatais, sensação de medo e desestímulo ao uso da bicicleta. Como eu falei, quando não tem infraestrutura, as pessoas ficam com medo. As crianças, né? Ninguém vai deixar um filho... Ai, não, vai lá, pode ir para a escola de bicicleta e atravessa a via. Não, os pais não vão deixar isso, né? Agora, por exemplo, num país onde é investido... O pessoal tá... E aí, alguém tá com alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa, uma experiência de vida, uma história? Não. Todo mundo tá tranquilo. Tá. Quem é que vem de bicicleta mesmo? Quem é que não vem de bicicleta? Quem não vem de bicicleta vem de ônibus. Vem a pé. A pé? Você é casada? Ah, porque parecia aliança. Só perguntei de curiosidade. Falei, nossa, uma menina tão nova, né? Mas tudo bem também, cada um. Então, tudo bem. Sensação de medo. Como eu falei, as pessoas têm sensação de medo. A missão compartilhada entre o Estado e o município. Como eu falei, é uma via do Estado, né? É uma RJ. Tem o compromisso de oferecer opções de deslocamento seguros à população. É dever do Estado e da Prefeitura oferecer isso para a população. Acontece sempre? Não, mas deveria. Pode passar. Aí aqui, uma proposta. E aí, gente, hoje em dia... eu não coloquei. Eu pensei que eu tinha colocado, eu até pedi para fazer na internet, mas não fez. Isso aqui eu fiz numa IA, sabia? Olha que legal. Eu tirei esse print do Google Maps, né, daquele Google Streets, e falei, constrói uma ciclovia na direita, não sei o quê. Por quê? E ele fez bonitinho. Aí teve uma hora que ele fez de estranho, eu falei, não, faz mais assim e tal. Isso eu fiz ano passado, tá? Hoje deve estar muito melhor, porque elas estão ficando cada vez mais espertinhas, né? O que acontece? Vou ler aqui. Pactuação multinível para implementação de infraestrutura do domínio da rodovia. O que é domínio? Né? Essa faixa aqui. É super normal, é super comum em várias cidades do Brasil você utilizar a faixa de domínio para construir ciclovia. Por quê? Porque, gente, quando as cidades foram crescendo, elas não tinham um planejamento assim, nossa, vamos fazer um planejamento urbano aqui. Construía-se uma estrada para ligar lugar A ao lugar B, e no meio dessa estrada o pessoal botava uma igreja, botava um negócio e aí ia crescendo. E aí você cria aquela aglomeração urbana ali e a estrada continua do mesmo tamanho. E as pessoas sempre constroem perto da estrada porque pela própria mobilidade. Não tem como a estrada... por exemplo, aqui, não tem como você quebrar a casa da pessoa, vou construir aqui uma calçada, entendeu? Então você precisa sim diminuir o tamanho da via. Como aqui é uma via de mão dupla e tem a faixa de domínio, vamos usar a faixa de domínio, isso é super comum. Aí as pessoas vão falar assim, mas poxa, onde que o carro vai parar? E se o carro enguiçar? A pessoa pode empurrar o carro e entrar na primeira rua. Isso é comum, isso é normal. Por quê? Se a gente pensar, a gente precisa cada dia mais entender o carro como ele realmente é. É um transporte? Sim. Mas apenas 30% da população tem acesso, né? Consegue comprar. Ou esses outros 70% estão andando de outra forma. O imposto que o cara do carro paga é o IPVA. Mas esse IPVA, ele não consegue asfaltar a rua só com IPVA, né? Ele não consegue asfaltar a rua, ele não consegue pagar pela saúde da população, porque, por exemplo, a pessoa está andando com o carro dela, ela está poluindo a beça. Quem é que respira todo esse ar da poluição? Todo mundo, quem tem carro e quem não tem, certo? A pessoa está andando ali a pé e tal, foi atropelada. O IPVA também não consegue pagar, por exemplo, o valor que se é gasto com a saúde a partir da utilização do carro. Os sinistros, os problemas respiratórios. Já é sabido que no Brasil e no mundo
as crianças hoje já nascem com problemas respiratórios, muito mais do que antigamente, por causa da poluição atmosférica, que grande parte é por causa dos carros. Para além disso, existem pesquisas que mostram... quais pesquisas? Tem que dar uma procurada. Na Europa, por exemplo, fizeram um levantamento, a União Europeia, mostrando que os bebês não estão conseguindo sobreviver e já morrem bebês por causa da poluição sonora, do barulho, né? Causa muito estresse, e pela poluição atmosférica também. Alguém aqui tem problema respiratório? Algum? Qualquer? Não? Ninguém? Nem eu também não tenho. Deve ser porque vocês moram em Paracambi. O ar aqui não é tão poluído, eu acho. Por exemplo, tem pesquisas que apontam, né? Porque não tem exatamente como comprovar isso, que crianças que crescem em locais próximos à estrada, à via expressa, eles desenvolvem, por exemplo, não desenvolvem, né? Mas tem mais criança ali naquele ambiente com autismo. Ó que doideira. Tudo por causa dos carros. E aí, beleza. Aprovar, então aqui. Papel do Estado. Pactuação multinível para a implementação de infraestrutura no domínio da rodovia. Foi ali que eu falei. Aprovar o projeto e conceder as licenças necessárias, porque é isso, a via do Estado, né? Possível contrapartida financeira, supervisão técnica. É isso, às vezes a prefeitura ela não tem verba o suficiente mesmo para colocar uma infraestrutura. Não que seja caro, tá? Não é tão caro, não. É caro. Não tem dinheiro para construir. E aí o Estado pode fazer isso de várias formas. Vocês lembram quem vocês votaram para vereador? Mas vocês votaram? Quem votou? Levanta a mão para vereador. Só você? Só 2 pessoas que votaram? É porque vocês têm quantos anos? Tudo bem. Mas vocês vão votar esse ano, né? Então, esse ano tem deputado estadual, né? Tem deputado federal e tem presidente do Brasil. Então, é bom a gente lembrar, eu voto sempre no mesmo partido, porque assim eu consigo saber exatamente o que a bancada do partido que eu voto está fazendo. Porque realmente, às vezes, de nome, às vezes a gente não consegue lembrar, porque tanta gente, mas a gente consegue saber o que o partido que a gente vota está fazendo. Porque geralmente o partido tem um presidente e esse presidente lança algumas diretrizes para esse legislativo aí seguir o caminho dele. Então, por exemplo, eu votei num cara lá para deputado estadual, então ele está trabalhando lá na LERJ. Poxa, eu vou aqui fazer toda a documentação, vou fazer a contagem de ciclista, vou ver como é que tá e vou levar lá para ele, né? Vou exigir, vou pedir para que ele envie, por exemplo, uma emenda parlamentar para o município. Isso é super comum, isso é super normal. Isso acontece bastante. Ou, por exemplo, eu votei no vereador, ele está cobrando o prefeito para construir uma ciclovia? Também é papel do vereador fazer isso, cobrar o prefeito. Ver como é que estão as contas do município. Será que está colocando tanto de... Porque, assim, quando você está investindo na mobilidade sustentável, né, você melhora a saúde das pessoas, né? Porque quem anda só de carro... essa pessoa está ficando mais sedentária, como falei, está poluindo a cidade. Voltando, desenvolver o projeto executivo detalhado com estudos de tráfego, e aqui o papel do município, né? Ou o papel do advocacy de quem está correndo atrás dessa ciclovia. Captar recursos via emendas parlamentares, como eu falei, editais. Gente, existem editais, às vezes internacionais, para construção de ciclovia, de ciclofaixa. Tarefas interinstitucionais, captação de recursos, execução da obra, conselho gestor. Um conselho gestor é sempre importante numa obra como essa. Para quê? Para a população estar trabalhando junto, o Estado, o município, para todo mundo trabalhar junto. Vantagem. Pode passar. E aí, vocês estão com alguma dúvida? Lembraram de alguma história?
bike pela pista ali, às vezes tem muita gente que também estaciona, né, o carro, o caminhão, né, e aí atrapalha mais ainda quem tá de bicicleta para vir pra cá. Colocam na calçada, né? Metade na calçada e metade na pista. Não, ali no... Isso. Ah, sim. Aí tá pior ainda. Pior, exatamente. Coloca a gente mais em perigo, né? Porque você tem que andar mais ainda perto de quem tá numa velocidade maior que a sua. É isso. Infelizmente, a gente não tem como contar com o bom senso das pessoas. Quem tá de carro vai colocar na calçada, vai colocar no acostamento. E aí, volta, por favor. Volta uma, volta... não, isso aqui. Por isso que esses balizadores são importantes. Porque se você não coloca um balizador separando, aqui seria uma calçada, né, e uma ciclovia. Ou um espaço qualquer. Se você não coloca um balizador, o cara vai andar de carro ali. Com certeza ele vai andar. Ou vai parar o carro dele ali, vai falar, não, rapidinho que eu tenho que comprar um negócio aqui. É rapidinho que eu vou pegar um passageiro. Então, é importante a gente demarcar com balizador, além da tinta, né? Ou do calçamento mesmo. Quem tem carro aqui? A família tem carro? Gente, é bastante gente. Pois é. Então, vocês fazem parte de 30% da população apenas. Para quem... O que é importante? Sabia que até não sei se é importante. 10% apenas da população acessa a universidade, sabia? E 30% acessa o carro. Nossa, eu tô chocada. Na turma do ano passado, quase ninguém tinha carro, eu acho. Doideira. Mobilidade com a lente de gênero, raça. Para quem planejamos a cidade. É aquele papo que eu tava falando lá no início, né? Aqueles caminhos. Porque se você está planejando o carro só para o carro, se você está planejando uma cidade só para o carro, o pedestre ele não tem muito por onde andar, né? Então ele vai criar ali, porque as pessoas precisam se locomover, vão fazer isso de alguma forma. As mulheres, o que é a mobilidade do cuidado, né? Tá falando aqui, viagens de cuidado, deslocamentos não rotineiros, como levar filhos à escola, idosos ao médico, e como eles são majoritariamente realizados por mulheres, impactando a escolha modal. O transporte, quando ele não é feito quando ele não é feito para os carros, o transporte público, o trem, o metrô, a linha de ônibus, ela geralmente vai de um determinado lugar para o centro da cidade. Geralmente é assim. Você não tem, às vezes, uma linha de ônibus que vai sair do bairro A, tá um do lado do outro, para ir para o bairro B, né? Ele vai sair do BNH lá em cima, vai passar no centro da cidade e vai, não sei, para Lages, né? Mas ele vai passar no centro da cidade, que a maioria das pessoas querem ir para ali. Por quê? Porque é o local que concentra trabalho, emprego, lojas e o trem, aqui no caso de Paracambi. Mas quem leva o filho à escola, às vezes a escola é no bairro ao lado. Então, muitas vezes não tem esse ônibus. Em cidades maiores, isso é muito mais comum. Por exemplo, eu moro num bairro que tem um outro bairro na frente que é muito pertinho da minha casa, muito pertinho. Mas para eu chegar nesse bairro da frente, eu tenho que dar uma volta, se eu tiver a pé ou de bicicleta, eu tenho que dar uma volta gigantesca, porque tem uma linha de trem e tem também uma via expressa. Então eu preciso dar uma volta gigante, porque foi construída essa infraestrutura para a locomoção de pessoas do ponto A para o ponto B, né, que é, no caso, o centro da cidade. E aí uma mãe, uma mulher, que geralmente são mulheres, vocês podem falar, não, mas o meu pai que me leva à escola. Ok. Mas, no geral, quem cuida das crianças, dos doentes, são as mulheres. E aí essa mulher precisa fazer esses trajetos diferentes, que às vezes não são cobertos pelo transporte público, né? E aí, o que acontece? Muitas dessas mulheres, muitas vezes, não conseguem se locomover,
porque não tem esse meio de transporte. Elas ficam impedidas, às vezes, quando vão, por exemplo, estudar. Agora é um outro exemplo que eu vou dar, né? De locais de ambientes de infraestrutura que não servem às mulheres por causa do perigo. Tem ali em São João de Meriti, tem uma estação que se chama Vila Rosalie. Já ouviram falar? Todo mundo tem carro aqui, vocês não andam de trem, né? Essa estação de trem, ela é terrível. Por quê? Você sai da estação, aí tem uma escadinha, aí tem uma passarela, óbvio, aí você vai descer a passarela assim, e ela sai num beco. E esse beco, de um lado tem um muro alto, que é um cemitério, e do outro lado tem um outro muro alto, que também é outra parte do cemitério. Por quê? Mas é isso, a cidade ela vai crescendo. Provavelmente o cemitério, ele devia ter uma parte só, devia ter um terreno. O trem foi construído ali e o cemitério foi crescendo. Acredito eu que tenha sido assim. Só que já existia o trem ali, então eles tiveram que deixar uma passagem do trem. E aí o que acontece ali? Não tem iluminação direito. Algumas mulheres já foram estupradas ali naquele trem, naquela passagem quando estavam saindo do trem. Então o que acontece? Uma mulher dessas às vezes desiste de ir para a escola, desiste de um emprego, né? Porque fica complicado, você fica com medo, né? Às vezes a pessoa não acontece a violência com ela, mas óbvio, a gente pensa, poxa, se já aconteceu com alguém, pode acontecer comigo. Tem uma estação perto da minha casa que se chama Praça da Bandeira. E lá é assim, você tem um trem, aí tem a saída do trem, e aí tem uma rua aqui que não tem saída essa rua. Ela chega só até a estação de trem. E uma vez eu decidi descer ali 8 horas da noite. Eu não ando muito de trem porque eu não faço trajetos do trem. Eu ando muito de bicicleta, nem uso muito o transporte público, porque eu acabo fazendo as coisas perto da minha casa. E aí, gente, eu desci ali 8 horas da noite. Só tinha eu descendo na estação. Só era eu e um montão de homem. E aí eu fiquei pensando, desci ali naquele dia, nem sei onde eu estava, o que eu estava fazendo. Mas eu fiquei pensando naquele dia que, se eu tivesse que descer ali todo dia, aquele horário, eu ia desistir. Porque, assim, é perigoso, né? A gente fica com medo. Então, quando a gente pensa também no transporte, no planejamento de uma cidade, a gente precisa pensar na mobilidade dessas pessoas que estão mais vulneráveis à violência, né? Como as mulheres, como as crianças. E aí a gente precisa, né, desses caminhos que não são, assim, bairro, centro da cidade, para essas pessoas se locomoverem ali. Pode passar, por favor? Aí aqui eu trouxe. A falta de infraestrutura segrega e tira oportunidades. Como eu dei o exemplo aí, da minha própria pessoa descendo naquela estação, ou aquelas mulheres descendo na vila... E aí algumas mulheres, o que elas fazem nessa estação de Vila Rosalie? Elas ou descem na estação antes, ou numa estação depois, e tem que andar um pedação até a sua própria casa. Por quê? Para não descer ali, né? Isso, gente, quem não tem mobilidade reduzida, né? Agora imagina quem tem mobilidade reduzida como essa pessoa aqui que está com cadeira de rodas, ou esse outro aqui, né? Para você subir um degrau. Aqui em Paracambi tem muito calçada assim, né? Cada proprietário faz a calçada do seu gosto. E aí você tem vários degraus, né? Vários degraus. Você tem esse desnível, né? Então, isso piora a mobilidade. A menina da manhã contou uma coisa que aconteceu com a família dela, ela e a mãe. A mãe dela não enxerga bem, também não usa óculos, eu não entendi por quê, mas ela estava com a mãe na bicicleta, aí ela falou para a mãe, mãe, essa calçada tem degrau. Aí a mãe dela falou, não tem não. Pedalou e as duas caíram no chão. Então, assim, é problemático até para quem não tem mobilidade reduzida, né? Para quem não enxerga, ela não enxergava tão bem, mas imagina uma pessoa que não enxerga andando aí nessa calçada, ou enfim, tentando descer de uma calçada para atravessar a rua, ou uma pessoa que está com um carrinho de bebê, né? Ou uma pessoa, é isso. Quem nunca, né, andando na rua onde tem essas calçadas todas
desnivelado. Do jeito que a pessoa, o coração da pessoa mandou no tropeçou. Mesmo você enxergando bem. A Bia ali, ó, assim, ó. Mesmo você enxergando bem, exatamente. Você vira o pé, né? Enfim, N coisas que podem acontecer. Exatamente. Mas perceba uma coisa. A rua tá assim, né? A calçada tá assim, mas a rua tá direitinha. Né? Porque a gente vive numa sociedade que pensa sempre para os carros, para esse grupo pequeno da população. Aqui, esse exemplo, por exemplo, a moça que está numa calçada e junto com o carro. O carro ocupa a via e também ocupa a calçada. E é isso, a falta de infraestrutura segrega. Essas pessoas estão se arriscando, indo para a rua, mas tem muita gente que nem sai. Não sai de casa porque, enfim, tem medo, sabe que é muito difícil. Por exemplo, uma pessoa com cadeira de rodas tem que ficar toda hora pedindo ajuda para subir no ônibus, né? E isso, a pessoa às vezes se sente mal, se sente humilhada, né? Porque, na verdade, não é que a pessoa tem um problema, é que a cidade não é pensada para essa pessoa. Vou dar um exemplo bobo. Eu não tenho nenhum problema de mobilidade. Mas, para mim, é muito desconfortável subir uma escada de ônibus. Hoje em dia tem ônibus mais novos, né? Que o chão é mais baixinho. Mas para você levantar, eu tenho 1,5 m. Para você levantar a perna e subir é difícil, né? Ou, por exemplo, eu malho. Na academia perto da minha casa, que eu vou mais, eu uso todos os aparelhos de boa. Mas às vezes eu vou numa outra academia com um amigo meu que eu não consigo fazer um exercício numa máquina lá, porque a máquina é grande demais para mim. Olha que absurdo. Quer dizer, eu não tenho nenhum problema, mas acaba virando um problema porque não é pensado para todos os corpos aquele aparelho ali, né? A mesma coisa o próprio automóvel. Os automóveis são pensados para os homens, então já tem pesquisa mostrando que os sinistros que acontecem com mulheres, elas sofrem mais. Por exemplo, eu dirijo também, eu não tenho carro, nunca vou comprar, acredito. Mas é importante a gente ter uma carteira de motorista. Quando eu vou dirigir, coloco aqui o cinto fica aqui assim no meu pescoço. Por quê? Porque esse carro não foi pensado para todas as pessoas. Então, assim, geralmente são pensados para homens e pessoas maiores. Mesmo que nós temos um grande número de pessoas que têm menos de 1,60 m, né? Que a média pode passar. E aí, vocês, alguma dúvida, alguma colocação? Nada, ninguém? Todo mundo anda de carro, vocês não têm o que falar, né, gente? Tá vendo que diferença? Eu só não venho por de bicicleta. Tá. Eu moro em Lages, como ela, é muito complicado. Sabe a garagem da Blanca? Em frente ela tem uma curva, que é uma descida. Simplesmente aquele acostamento ali, eu não sei o que aconteceu, aquilo é dessa fenômeno. Naquela parte ali. Eu sei onde é. Eu não sei o que tem ali, que não sei. Sabe o que é? Eles construíram para dentro da via. É isso que acontece. Não, mas eu tô zoando vocês, porque vocês andam de carro, mas, gente, é muito diferente sim, sabia? Porque, assim, a nossa vivência, ela gera histórias. Ano passado eu dei aula aqui 1 mês. Eu sou do centro do Rio de Janeiro, não sou de lá, mas eu moro lá há muitos anos. Cheguei lá adolescente. E aí, para vir para cá, eu não conhecia Paracambi antes, e nunca tinha vindo aqui. Eu testei tudo que vocês possam imaginar. Uma vez eu vim de moto ou Uber para cá. Eu vim de moto ou Uber uma vez, foi a pior experiência da minha vida. E assim, uma que a moto não era nem moto, era uma lambreta que eu vim. Cara, foi horrível, mas assim, eu tentava chegar no horário, claro, né? E às vezes eu perdia não. Aquele ônibus da Blanco, ele às vezes lá no centro, ele faz outros caminhos. Às vezes ele passa na frente da rodoviária, às vezes ele passa por trás. Eu só descobri isso quando eu comecei a pegar ele na Central do Brasil. Quando eu pegava ele lá, perto de onde eu morava, eu perdia ele. Por isso, sabia? Eu nunca consegui pegar ele. Porque ele não passava na rodoviária no horário que eu estava. O horário que eu estava, ele passava por trás. E sabe por que eu sei disso? Porque hoje eu pego na Central do Brasil. E ele sempre passa por trás no horário.
Então, não sabia dessa coisa. E eu morava muito perto de onde ele passava, né? Eu morava perto da rodoviária. Enfim, vim pra cá de moto, vim pra cá de Uber, vim pra cá de trem, de ônibus. Às vezes eu pegava 2 ônibus, descia na Dutra, depois pegava outro. Ou pegava um ônibus, descia na Dutra, pegava um Uber. Vim de diversas formas pra cá. Então, assim, essa experiência de você se locomover pela cidade, transporte público, te gera mais histórias mesmo. E você conhece outras realidades. Por isso que eu tô zoando vocês. Mas falei tanto e trouxe aqui um vídeo pra gente mostrar que as coisas mudam, né? Até essa questão dessa cultura que a gente tem do carro, da gente dar mais valor para o carro, dar mais espaço para o carro, ela pode mudar e ela vem mudando em algumas cidades do mundo. Eu trouxe aqui um exemplo de Paris, poderia ser de outra cidade. Trouxe de Paris por quê? Porque o vídeo estava pronto, né? Senão eu teria que fazer. Ele tá pronto, é melhor. E a cidade de Paris tem uma mulher, uma prefeita lá, que ela tá, acho que no 2º mandato dela. Ela, na pandemia, foi o primeiro mandato, ela teve uma coragem que poucas pessoas tiveram. Sempre uma mulher, né, gente? Ela foi a única pessoa que fez isso assim, vral. Ah, mentira. Em Bogotá, teve um prefeito, um cara, que ele também mudou a cidade, assim, no mandato dele ele construiu ciclovia pra caramba, ele também é um bom exemplo de bom prefeito. Essa prefeita, ela pegou o conceito de um colombiano que se chama... Gente, não abaixa a cabeça, senão vocês vão dormir, hein? Tá um climinha assim de chuva, de Netflix, né? Enfim, vocês já ouviram falar de Cidade de 15 Minutos? Ah, legal. Sabiam que vem desse colombiano? Não. Então, esqueci o nome dele. É um homem, né, colombiano, ele estudou em Paris, ele é professor da Sorbonne, eu acho, que é uma universidade lá, e ele criou esse conceito de cidade de 15 minutos, que né, vocês sabem, acessar várias coisas em 15 minutos, seja a pé ou de bicicleta. E foi aplicado aqui. Não sei se eles eram amigos, sei que ela mergulhou na história aí. Pode dar o play. Aí esse vídeo mostra a cidade, a rua antes e a rua depois. Se atentem nesses jardins assim, né, de chuva, são áreas também, não jardins de chuva, não necessariamente, né, mas jardins. São áreas que aumentam a infiltração, deixam o local mais fresco também, né, porque o concreto, ele reflete muito, né? Então, o sol bate ali e ele volta aí para a pessoa, para quem está caminhando ali. Pode passar.
Obrigada. E aí, o que vocês acharam? Vocês imaginam aqui para também? Não. Por que não? Imaginar, imagina. Não imagina acontecendo. Tem uma certa dúvida. Dúvida? Tem uma certa... Não consigo pensar que vai chegar alguém a fazer isso. E faça isso. Passa aí, por favor. Essa questão, gente, principalmente de mobilidade, né? Ela é muito realmente... Ela pode realmente partir de um prefeito, como aconteceu. Eu falei aqui mais cedo, né? Aí uma menina falou, não, porque em Paris eles têm costume, tem essa cultura. Ela falou até do ar-condicionado, que não é verdade. Aí eu falei pra ela que não era verdade, né? Que lá as pessoas não têm ar-condicionado, que gostam mais de sentir o clima. Mentira, quem não tem ar-condicionado é pobre. Quem não tem aquecedor em casa também é pobre. Não tem como colocar, porque hoje faz muito calor lá, né? Antigamente não tanto, mas fazia muito frio e quem não tem dinheiro para ter. E essa questão de aceitar mais, aceitar menos, isso é muito cultural. Eu trouxe um exemplo aqui, o pessoal não tem nem 18 anos aí direito, né? Quando eu era criança, podia fumar na escola. O professor podia fumar na escola. Imagina, eu não fumo porque eu sou inteligente, mas imagina eu aqui fumando e dando aula para vocês. Isso era normal. Eu tinha uma queimadura aqui na minha mão de uma moça que estava fumando na escola e eu, criança, correndo, esbarrei no cigarro dela e queimei minha mão. Gente, isso era normal. Não, que a moça estava fumando e queimou minha mão. Normal. Não era uma questão. Nas universidades, os professores fumavam também. Não precisava, vou lá no corredor fumar. Não, você podia fumar na sala de aula. Tem até uma mulher que eu esqueci o nome, que ela era uma professora bem famosa, e às vezes aparecem uns vídeos dela na internet e ela tá na sala de aula com um cigarro na mão. Isso era cultural. Simplesmente parou de ser cultural no Brasil. Ninguém vai fumar aqui dentro, sabe? Você pode ir, não sei, numa boate, alguém tá fumando lá, e a maioria das pessoas vão achar aquilo muito estranho. E até porque não pode, né? Existe regra para isso. Outra coisa, quem aprende a dirigir hoje sabe, sentou, pelo menos o motorista ele vai colocar o cinto de segurança, certo? A gente entrando no Uber não coloca atrás, mas assim, o motorista vai estar de cinto de segurança. Mas nem todo mundo, antigamente, nem todo mundo tinha essa prática. Então, o que acontecia? Quando virou regra no Brasil andar de cinto de segurança, o que as pessoas começaram a fazer? Usar até a camisa do Vasco. Porque, gente, isso é real. Porque o guarda não conseguia ver, você passa rápido, que você estava sem o cinto de segurança. E tem uma galera um pouco mais velha também que não pegou assim. Eu conheço gente que pega e bota o cinto de segurança atrás e eu não consigo entrar no carro como motorista não colocar o cinto de segurança. Para mim é uma coisa que não, sabe? Para mim é muito estranho. É igual se vocês me vissem aqui com um cigarro na mão. É muito estranho. Mas isso é uma questão cultural. Eu trouxe um exemplo também que é de Amsterdã. Vocês já ouviram falar dessa cidade? Vocês pensam em Amsterdã, pensam em bicicleta? Então, na década de 60 não era assim lá. Década de 60 não faz muito tempo. Rio por quê? Pensa em outra coisa? Toda hora que você fala uma coisa... Não concorda? Não, falei que eu não vi assim. Tá. Então, quando se você colocar assim, Holanda no Google, vai aparecer com certeza pelo menos uma foto de montão de bicicleta. Lá tem a estação central, que aí, como eles não têm tanto espaço, é um país que está pela metade abaixo do nível do mar, já. E aí, você fez uma cara. Como, né? Eles fizeram várias construções, eles chamam de dam, né? Que eu não sei como seria a tradução disso, mas eles colocam meio que um braço assim em várias partes do mar e aí barra a água de entrar. Há uns 100 anos atrás teve uma grande chuva, teve uma grande inundação e eles melhoraram ainda mais essas questões lá. Essa infraestrutura, né? Enfim, na década de 60 existiu um movimento de jovens, geralmente quem faz isso é jovem, gente. Sabe por quê? Porque o jovem, ele
não desenvolveu ainda... qual é a... Ai, eu esqueci. Tem uma coisa aqui no nosso cérebro que ele só... O córtex pré-frontal. Então, ele tem menos medo, sabe? Então, ele se arrisca muito mais. Você vê, assim... Vocês lembram... Vocês também não devem lembrar. Vocês lembram dos Black Blocs? Vocês não tinham idade, né? Nem lembram disso? As manifestações de 2013? Vocês nasceram em que ano? 2006. 2000 quanto? 6. Você era bem pequeno em 2013. Você? 2008, estava pequeno também em 2013. Enfim, em 2013 tiveram várias manifestações no Brasil inteiro pedindo o abaixo do valor da passagem, né? E enfim, isso aconteceu, muitas coisas se desdobraram a partir disso. Voltando lá para Amsterdã, na década de 60, existia esse grupo que se chamava Provos, era a diminuição, né? Porque a palavra inteira era Provocatie. E eles se organizavam por quê? Porque estava acontecendo muito atropelamento, muita gente morrendo. A cidade, como era muito menor do que aqui, não tem comparação. Hoje, Amsterdã não tem 1 milhão de gente, 1 milhão de pessoas. Né? Hoje, eu acho que são 500 mil habitantes. O Rio de Janeiro tem 6 milhões de pessoas. Assim, é completamente diferente. Enfim... E aí, a cidade super poluída, muitos carros já naquela época, muitas crianças morrendo atropeladas. Eles começaram a se organizar pedindo algumas coisas. Eram a descriminalização das drogas. Descriminalização não é liberação. É que a droga pare de ser crime, por exemplo. O álcool, ele não é crime no Brasil, como você pode vender, qualquer pessoa pode vender. Mas existem certas coisas, por exemplo, lá na Espanha, você não pode comprar droga, né? E nem vender, mas você pode plantar maconha na sua casa. Tá descriminalizada. E aí, o que eles pediam? Descriminalização de todas as drogas, proibição dos carros entrarem no centro da cidade, pediam saúde específica para a mulher e casamento homoafetivo. Hoje em dia, tudo isso está acontecendo lá normal. E aí, o que aconteceu? De cara, o Estado quis proibir. Teve esse movimento, eles tiveram uma ideia genial, que foi... eles queriam que as pessoas usassem mais bicicleta. Gente, hoje na Holanda tem mais bicicleta do que gente. As crianças lá fazem provas de bicicleta. Por exemplo, quando você tem uns 7, 8 anos... Você tem que fazer uma prova, você vai sair de um determinado lugar e aí as pessoas ficam vigiando e dando nota, assim. Então você vai andar de bicicleta, vai mostrar, vou para a direita, você faz com a mão assim e aí você vira a bicicleta. Vou para a esquerda, direita, esquerda, vira esquerda, aí você vira com a bicicleta. Então assim, você aprende criança, por quê? Porque todo mundo lá se locomove de bicicleta. Saiu até uma pesquisa tem um tempo aí que os jovens de lá são os jovens mais felizes do mundo. Por quê? Porque eles têm mobilidade, eles podem trafegar, eles estão móveis, né? E aqui não, no Brasil não. Por quê? Vocês vão falar, não, por causa da violência. A violência, ela também começa a acontecer a partir do momento... Começa a acontecer, não, ela piora a partir do momento que a sociedade abandona a rua. Vocês não devem lembrar, mas... Antigamente, era muito comum as pessoas botarem a cadeirinha do lado de fora de casa e ficar ali conversando e tal. Ainda tem isso em alguns lugares, né? Hã? Então, tem lugares mais calmos que isso é comum, mas assim, quem mora às vezes na frente de uma... Quem mora na RJ 127 não vai fazer isso, né? Não é prazeroso, é bem incômodo, na verdade, por causa do barulho e tal. E aí, a partir desse momento que a gente abandona a rua, para de fazer esse movimento de ficar na rua, de deixar das crianças brincarem na rua, também pela chegada dos automóveis na cidade, né, que deixou mais perigoso realmente, as pessoas têm mais medo mesmo, porque é perigoso. Mas você imagina, você anda numa rua que tem gente parada, tem gente na cadeira, você não se sente mais seguro do que se a rua estivesse vazia? Então acontece isso. E aí os jovens, teve essa pesquisa, né, mostrando que os jovens na Holanda são mais felizes. E trouxe esse exemplo agora para vocês também.
desse movimento que aconteceu e mudou a história do país. Também trouxe esse outro exemplo de Niterói, de advogados, que a galera lutou, fez manifestação, fez abaixo-assinado, e eles conseguiram a ciclovia deles. Ah, legal que você colocou aqui. Maneiro. É isso mesmo, ó, provo. Ah, deixa eu contar das bicicletas brancas. Bota lá de novo. Na imagem, aqui, então. A ideia das bicicletas brancas, olha como é que era. Era assim. Eles queriam que as pessoas usassem mais bicicleta. E muita gente não tinha bicicleta. Qual foi a ideia deles? Vamos pintar todas as bicicletas de branco e a gente usa a nossa própria bicicleta, né? Eles falaram. A gente pinta a nossa própria bicicleta e deixa na rua. Então todo mundo vai saber que a partir do momento que você vê uma bicicleta branca, você pode pegar ela e usar. E aí depois você deixa ela na rua de novo. O governo, contra esse movimento, prendeu as bicicletas e prendeu umas pessoas também. Falou que a galera estava incentivando o furto, o roubo. Para vocês verem. Então, assim, gente, a cultura, ela tá sempre mudando, ela pode sempre mudar. Hoje a cultura da Holanda é de bicicleta. E hoje no Brasil, gente, o Brasil fuma pouco, tá? Tem cidades aí, Paris, por exemplo, você bota o pé para fora do metrô, tá todo mundo fumando, é normal. Aqui no Brasil, é meio estranho ver as pessoas fumando, né? Porque a gente é muito mais de fazer um esporte, de ir numa academia, né? E, enfim, culturalmente. O Brasil também, por exemplo, coloca taxas altas no cigarro. Então, também é caro fumar, né? Mais caro do que em outros países. Volta lá de novo pro coisa. Ajudou quando teve a campanha, né? De proibir de fumar cigarros de estabelecimento fechado. Esse tipo de ação desestimula as pessoas a continuar fumando. Exatamente. Eu lembro, eu era muito criança quando começou a fazer isso. Eu não cheguei a pegar professores fumando dentro da sala de aula, mas os profissionais da escola, eu lembro que, tipo, em horário de recreio, eles ficavam fumando, assim, nos cantos e as crianças levando suas vidas. E aqui no estado do Rio de Janeiro, eu lembro que começou a campanha, era comercial na televisão, sabe? Explicando como é que ia ser. E na época os fumantes reclamavam muito, porque os restaurantes começaram a proibir. E se deixasse, teria multa. Então, para o dono do estabelecimento, não valeria a pena correr o risco para agradar uma parcela que fuma. Então, começou a colocar a mesa no lado de fora. Só que o cliente que frequenta aquele estabelecimento, que gosta de ficar lá de dentro, então ele, quando eu estiver aqui, eu não vou fumar. Então, nisso eu quero continuar vivendo o que eu vivia, mas agora é proibido o cigarro, eu abro mão de fumar nesse período para fazer o que eu quero. Foi criando-se o hábito das pessoas ir largando o cigarro, além da campanha em relação aos riscos de saúde. Aí teve que fazer, é obrigatório que todo carteira de cigarro tenha informativo sobre o que traz, porque isso antigamente não tinha. E todas essas campanhas estimulou muito. O Brasil do início dos anos 2000 para o Brasil de hoje, em relação ao consumo do cigarro, é muito grande. Então qualquer outra mudança, seja de hábitos de mobilidade, de consumo, é super viável se o próprio governo também estiver ali em cima. E às vezes o governo não vai fazer esse movimento, é a sociedade civil, por exemplo, as cotas, né? Foi feita uma pesquisa que compreendeu, pelos 500 anos de escravidão que o Brasil sofreu, né? A população negra só ia conseguir se equiparar à população branca, por exemplo, nas universidades, ia demorar alguns séculos. Até porque, para você ter tanto tempo de escravidão, você precisa ter uma lavagem cerebral na cabeça de todo mundo, para achar que essa pessoa é inferior porque é negro. Então, essa pessoa também não vai, às vezes, conseguir um emprego tão bacana, porque a pessoa fala assim, essa pessoa não é tão bonita, ela não é tão competente porque ela é negra. Então, assim, por isso, o movimento negro super lutou, né, fez esse papel aí de advocacy, como eu falei, junto com o governo para que as cotas fossem implementadas. Então, assim, várias políticas públicas, ela não vem só do governo, ela vem da população que está engajada, buscando a melhoria. Tem uma coisa que a Mayara falou, eu lembrei também do cigarro, que
Na Prefeitura do Rio, por exemplo, eu acho que o prédio lá deve ter 15 andares, assim, é bem alto. Tem mais, deve ter uns 20 andares. Antigamente, as pessoas podiam fumar no seu próprio andar. Hoje em dia é proibido. Então, quem quer fumar, o que vai fazer? Vai ter que sair da sua sala, vai ter que ir lá para baixo e fumar do lado de fora do prédio. Igual aqui também, quem quer fumar tem que descer os três lances, né, os 3 andares, fumar e depois subir. Aí a pessoa fala, caraca, vou ter que subir, vou ter que descer. Aí a pessoa desiste, ela vai e às vezes fuma menos, né? Eu aqui trouxe um exemplo aqui do Rio de Janeiro de uma grande mudança. Vocês já foram no Museu da Manhã? Quem foi? Levanta a mão, por favor. Eu já tinha. Bastante gente. Vocês foram como? Tipo, passeando com a família? Com a escola. Fala, já tinha, como é que você foi? Quem? Concurso? Ele foi com a semana passada. Ah, você foi? Ah, legal. Com a escola, uma galera aí foi com a escola, né? Legal. Enfim, o Museu da Manhã antes era assim, ó. Era só esse chão aqui. Isso em 2010. Aí aqui já 2015 com o Museu da Manhã. Antigamente, aqui, o Museu da Manhã é meio que por aqui assim, ó. Eu acho, é por aqui assim. Aqui a Avenida Rio Branco, aqui assim. Aqui tinha essa perimetral, né? Que era uma via suspensa terrível. Era horrível pegar ônibus aqui embaixo. Era terrível. E aí o que aconteceu? Eles destruíram a perimetral e ficou assim. Um lugar bacana para se passear, né? Ó, aqui é o mesmo lugar, tá, gente? É a mesma visão. Dá para vocês verem por esse prédio aqui, ó. Foi destruída a perimetral para dar espaço, virou um grande calçadão. Trouxe um exemplo possível. É claro que, como a gente vive numa sociedade voltada para carros, o que o prefeito fez? Construiu um túnel. Um túnel que é caro manter, porque assim, é uma área totalmente alagável, né? Porque assim, imagina, gente, aqui é na beira da Baía de Guanabara, né? Ele construiu um túnel ali. Imagina, tem que ficar drenando água, tirando água desse túnel sempre. De qualquer forma, tivemos essa benesse aqui de ter esse espaço aí aberto para as pessoas caminharem e tudo mais. Muita gente sabe que não vai conseguir chegar ali de carro, então as pessoas vão pegar o transporte público, vão pegar uma bicicleta. Então, assim, a cultura, ela pode mudar, ela sempre muda. Tá sempre mudando, né? Se a gente pensasse, por exemplo, na moda. Até uma vez, sabe o que eu odeio? Que as pessoas falam, seu cabelo tá na moda. Não. Não está. O meu cabelo é natural, mas existiu uma época que não era aceitável você usar o cabelo natural. Até quem tinha cabelo cacheado, como vocês, todas as meninas alisavam o cabelo. Todo mundo. Então, era moda naquela época, e não só moda, era meio que uma obrigação. É igual hoje, as pessoas estão querendo ficar magérrimas, né? A troco de qualquer coisa, né? As pessoas tomam remédio falso, tem gente até morrendo, né? Tomando remédio falso para poder ficar magro. E às vezes não é todo o corpo que vai ser magro naturalmente. Porque temos corpos diversos. Então é isso, existem essas modas aí que vêm e muitas pessoas entram. Moda é moda e pode ditar uma cultura. Então é isso, a cultura pode mudar, pode passar. Eu não acredito que, por exemplo, daqui 10 anos eu vá alisar o cabelo, entendeu? Porque é isso, porque também é uma cultura, é uma forma de você pensar, é uma leitura sobre quem você é. Então, por isso que eu não gosto de moda, né? Mas eu acho que é uma questão cultural. Existem outros países, por exemplo, sei lá, na África do Sul. É muito comum as mulheres usarem um cabelo baixinho, super baixo, é cultural. Né? Aqui no Brasil, as mulheres usam o cabelo mais longo, todo mundo. Todo mundo não, muita gente. Enfim, é cultura. E aí, voltando aqui, o que são ruas completas? Já ouviram falar de ruas completas? Então, ruas completas, ela não entra totalmente, mas ela tá ali no meio do negócio da cidade de 15 minutos. São ruas que prezam pela segurança e conforto na mobilidade de todas as pessoas. Quando fala todas as pessoas, é todos os corpos, né? Uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, uma pessoa que é grande, uma pessoa que é pequena.
de todas as idades também, né? Crianças, usuários de todos os modos de transporte, mas principalmente os transportes sustentáveis. Essa coisa da idade aqui é muito importante, né? Porque, assim, hoje, vocês já viram aquele carro SUV? Então, ele nunca. É um carrão, assim, alto, tipo é um mini trator, na minha opinião, é um mini caminhão, é um carrão alto. E aí o que acontece? Quem está dirigindo, se uma criança passa na frente, a pessoa não consegue ver, porque o carro é muito alto. Então, nos Estados Unidos, que esse carro é muito utilizado, o índice de mortes de criança aumentou muito. Às vezes, você mata o seu próprio vizinho sem saber, porque você está saindo da sua garagem, a criança está atravessando a rua, você não vê, passa por cima e morre. Então, essa é a questão da idade, né? A criança também tem o direito à rua, a criança também tem o direito à mobilidade, né? Aí aqui eu trouxe um exemplo, isso daqui é do Brasil, tá? Ó, aí tem esses balizadores aqui. Gente, baratos. Isso aqui são infraestruturas baratíssimas. Você vê que não teve obra nenhuma. Não teve obra nenhuma. Pintaram aqui a rua, colocou o balizador, pronto. Já deixa o lugar mais caminhável, já deixa o lugar mais possível, assim, né, para todo mundo. Uma pessoa, por exemplo, que está andando de cadeira de rodas pode andar aqui, o ciclista também pode andar aqui, e tem uma faixa para carro. Se um ônibus precisasse passar aqui, ele também passaria ali tranquilamente. Pode passar. É 3h40, né? O coisa, beleza. Tá, não vai dar para ser antes não, mas a gente vai... Quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ah, não, você não. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, igual de manhã. A gente vai fazer 5 grupos de 4. E aí, já podem se dividir agora. Vamos ver o passo a passo desse projeto. Vocês vão sair. Vem você. Senta aqui você. O resto pode... aqui vai ficar 4. Agora tem que vir mais alguém pra cá. Ela. Ali tem 5, aqui tem 3, tem que alguém vir pra cá. Aqui tem 5 também, você pode vir pra cá. Lá tem 4, aqui tem 4. Ah, tá certo, alguém tem que ser de 5. Eu tô com 5 aqui. Não, vocês podem ficar aqui. Não, tu vai ficar aí mesmo. Pode passar. Gente, então eu trouxe aqui como que a gente vai pensar. Eu já mostrei para vocês aqueles slides, né, da ciclovia aqui de Paracambi, qual foi mais ou menos o passo a passo, que a gente precisa fazer o levantamento do que existe, né, que se chama diagnóstico. Eu trouxe algumas coisinhas. Como que a gente vai fazer uma rua completa? Primeiro, analisar a rua atual, o fluxo de veículos, a quantidade de faixas de pedestres, porque, por exemplo, se a via só tem uma faixa, não tem como você colocar uma ciclovia ali. Tem como? Sempre tem. Mas aí você vai impedir totalmente uma pessoa passar ali de carro. E aí, se você fecha totalmente o trajeto, por exemplo, uma pessoa que vai precisar de uma ambulância, ou uma pessoa... Ou, enfim, às vezes tem uma questão também de ter um incômodo muito grande. Essa prefeita foi muito corajosa. E ela até conseguiu se reeleger, porque é isso. De cara, a população é contra. Até quem não usa carro é contra. Porque a gente pensa tanto, existe um modelo da gente pensar, que a gente sempre pensa, né? Ah, nossa, mas o ciclista está na rua, não tem que andar na rua. Sendo que a gente nem tem carro. A gente anda mesmo de bicicleta. Então, às vezes, a gente pensa com a cabeça que a gente não deveria pensar, né? Com a cabeça do outro, né? Do dominante, vamos dizer assim. Até porque quem tem carro também anda a pé, né? Analisar a rua atual, como eu falei, fluxo de veículos, a quantidade de veículos que passam ali, de pedestres, de ciclistas, pontos de ônibus, arborização, iluminação e comércio. Isso é um diagnóstico básico, né? Depois, definir prioridades. Dar prioridade a pedestre, sempre precisa dar prioridade ao pedestre. Então, assim, essa via aqui tem 2 faixas.
mas a calçada está quebrada, a calçada é muito curta. Vocês já andaram em calçada, tem calçada que você tem que andar de lado assim? Já viram? Nunca viu? Que isso? Cansei de ver. Aqui em Paracambi tem, que tem um poste no meio da calçada. Você nunca viu? Então, aí você tem que andar de ladinho assim na calçada para não cair no chão. Então, esse daqui, ó, gente, um exemplo, olha só. Tudo bem, não é tão curta, mas é bem pequenininho ali, ó. Aqui não dá para passar, nesse cantinho aqui. Então é isso, né? Sempre pensar aí na prioridade do pedestre, na pessoa que está andando com carrinho ou com... Por quê? Por que a prioridade é o pedestre? Como eu falei, todo mundo é pedestre em algum dado momento e todo mundo pode ter a mobilidade reduzida. Então, se a gente pensa a cidade para essa pessoa que tem a mobilidade reduzida, a gente vai estar pensando para todo mundo. A cidade vai ser boa para todo mundo. Por exemplo, se a calçada fosse larga o suficiente para uma pessoa de cadeira de rodas passar, ia ser confortável para todo mundo. Eu não precisaria passar de lado, porque ela está sendo pensada para uma pessoa que está com uma cadeira de rodas. Então, assim, para uma pessoa que está com um carrinho de bebê. Então, a gente pensa no nível mais vulnerável, todo mundo vai ser atendido. Prioridade ao pedestre, aos ciclistas e ao transporte público, reduzindo o espaço e a velocidade dos carros. Porque assim, gente, já falei, né? Quem não tem carro acaba pagando para quem tem. Infraestrutura da rua, respirando esse ar terrível, a questão da saúde também. Imagina o quanto que não se gasta para o SAMU pegar o pessoal aí que é atropelado. E esse dinheiro poderia estar indo para outro lugar, né? Redistribuir o espaço. Como eu falei, se vocês andarem aí por Paracambi, vocês vão ver calçadas pequenas e, às vezes, a via larga. Às vezes, uma via que passa ali mesmo, na Praça da Cara Nova, tem a praça, né? Tem a estação de metrô, de trem, aí tem os pontos de ônibus. Ali tem umas 3 faixas, né? E a calçada nem é tão larga, principalmente ali na frente do shopping, aquela calçada ali nem é tão boa, porque tem um ponto de ônibus, ali fica meio estreito, quer dizer, se você parar ali, fica parado ali um tempinho, ali perto daquele ponto de ônibus, do Curió, você ficar contando a quantidade de carro que passa e a quantidade de pessoa que passa na calçada, tem mais gente andando na calçada do que na rua. Então, por que a rua é maior e a calçada é menor? É uma questão para a gente se pensar. Então, beleza. Então, isso é redistribuir o espaço, né? Alargar calçadas, criar faixas exclusivas para ônibus. Por quê? Não é justo que 60 pessoas, 100 pessoas estejam apertadinhas no ônibus no mesmo trânsito que a pessoa que está sentada ali no carro. Não é justo. Então, é necessário. Várias cidades do mundo fizeram isso. No Brasil também. No Rio tem, São Paulo tem. Uma faixa exclusiva para ônibus. Então, quem está no ônibus não pega o trânsito, né? Ele vai em modo expresso. Distribuição do espaço, calçada, criar faixas exclusivas para ônibus, ciclovias protegidas, reduzir faixa para os carros, como eu falei. Ali na Cara Nova não tem necessidade daquelas 3 faixas dos carros. Incluir elementos de segurança, como redutores de velocidade, faixa de pedestre, faixas de pedestre elevadas, iluminação adequada, sinalização clara, inserir infraestrutura verde, jardins de chuva, canteiros com árvores, pavimentos drenantes, por exemplo. Aqui, isso aqui é bacana. Eles ampliaram essa área aqui, porque o pessoal bota só um quadradinho, né? Tá todo mundo vendo? O pessoal bota só, às vezes, um quadradinho para árvore. Eles colocaram já ampliado. Por quê? Porque aumenta a infiltração da água. Hoje em dia tem, sabe o quê? Pavimentação drenante. Porque você coloca a pavimentação, você joga água e a água infiltra toda. Isso é bem bacana. Existe em vários lugares já. Isso, o que acontece quando você tem uma pavimentação dessa? Você diminui a inundação, você diminui o bolsão de água, você diminui várias coisas. Então, incluir elementos de segurança, redutores de velocidade, faixa de pedestres elevadas, iluminação adequada. O que é uma iluminação adequada? Essa iluminação aqui, ó, ela é para os carros, está lá em cima. Mas uma iluminação para o pedestre, ela é uma iluminação que a gente chama de piatonal. Sabe onde tem? Naquela calçada ali da Lanari, tem um muro todo, né, desenhado. Ali tem uns postes baixinhos.
aquele dali é ideal para quem anda na calçada, aquele tipo de poste. Inserir infraestrutura verde, jardim de chuva, canteiros com árvores, pode passar. Pavimentos drenantes. Aqui trouxe um exemplo, ó. Aqui, piso tátil, pessoal aqui na cadeirinha. Ó, uma faixa aqui para o ônibus, para os carros também. Uma faixinha só. Vias compartilhadas, o carro vai andar aqui, talvez, na verdade, junto com a bicicleta. Só a 30 km por hora. Superfície de pavê e concreto. Mobiliário, aí você tem um banquinho, uma iluminação peatonal, fachadas ativas, paraciclo, iluminação na escala do pedestre, tal. Tá, garantir acessibilidade, rampa, piso tátil, calçadas contínuas e desobstruídas, integrar modos de transporte, parada de ônibus acessíveis, parada de ônibus com aquele, né, coberto da chuva e do sol, bicicletários. Bicicletário, vocês sabem a diferença do bicicletário e paraciclo? Bicicletário, você bota a bicicleta, não chove dentro, né? É tudo fechado, tem segurança. Paraciclo, o pessoal só bota a bicicleta como essa daqui, né? Só coloca uma bicicletinha ali. Integrar nas zonas de embarque. Participação comunitária, ouvir os moradores e usuários durante o planejamento, né? Fazer reunião com essa população. Implementar por etapas. Testar com intervenções temporárias, táticas, que são o quê? Que são as pinturas no chão. Antes das obras definitivas. Manutenção contínua, conservar calçadas, sinalização e vegetação periódica. Falta 2 minutos, e aí eu vou falar aqui para vocês o que vocês vão fazer, e aí vocês têm 20 minutos, né, de intervalo, vocês já vão voltar do intervalo com a ideia na cabeça de vocês, porque aí em 20 minutos vocês fazem esses exercícios, mas em 10 minutos vocês apresentam, senão não vai dar tempo. Eu consegui fazer de manhã, a gente vai conseguir fazer à tarde também. E aí, o que vocês vão fazer? O que vocês vão ficar pensando aí no horário de vocês de intervalo? Uma avenida, uma via, um espaço, um cruzamento, uma coisinha só, uma coisa pequena, que vocês vão fazer uma intervenção, que vocês têm o desejo de fazer a intervenção. Por exemplo, vou escolher um determinado cruzamento na cidade que eu sei que é um cruzamento que o espaço, né, ele é muito mal dividido, que essa calçada é muito pequena e que a via dos carros é muito grande. Então, o que eu vou fazer ali? Vou colocar um balizador, vou pintar em volta, vou diminuir a faixa de carro, vou aumentar a calçada, vou botar mais árvores, vou botar uma iluminação. Entende? Então, a gente tem que pensar nisso. Vou escolher a rua da minha casa. O que eu queria fazer na rua da minha casa? Aumentar a calçada, diminuir a faixa dos carros, diminuir a velocidade, dependendo da rua que vocês moram, entendeu? E aí, cada grupo vai escolher só um lugar. Então, aí vocês vão fazer assim, eu vou entregar 2 folhas para vocês. Uma folha vocês vão desenhar o lugar. Não precisa desenhar super bem não, só uma coisinha. E numa folha vocês vão colocar o que tem de ruim, sei lá, por exemplo, não tem ciclovia aqui. Aí vocês vão colocar do outro lado, vou construir uma ciclovia, ou construir uma ciclovia. Não tem iluminação adequada, vou implementar, ou sei lá, implementar iluminação adequada, tá? Então, deixa eu ver. Caraca, in time. São 3h40. Aí vocês voltam em 20 minutos, sem demora. Vão dividir a folha, vão colocar uma parte, vocês vão colocar o que tem de ruim e o que pode ser que é possível que melhore. E na folha grande, vocês vão fazer o desenho do local. Por exemplo, vocês escolheram um cruzamento. Aí vocês vão desenhar o cruzamento como se vocês estivessem olhando de cima, como se fosse um mapa, sabe? E aí vocês vão escrever rua tal, cruzamento tal. E aí pronto, podem começar. Fala qual é o lugar, qual é a área, o que é ruim, o que vocês queriam melhorar. O lugar que a gente escolheu é aquela pista ali em frente a Blanco, na entrada do Amapá. E o que a gente queria melhorar é o seguinte, a pista é enorme, tem espaço para bastante coisa, a calçada é minúscula, tem um acostamento, mas assim, os carros às vezes invadem ali o acostamento, as poucas calçadas que tem estão no estado assim precário, e ali na entrada do Amapá, que tem essa pracinha, tem esse problema que os carros vêm ali enfiados, aí não tem, às vezes, lugar.
Nossa ideia era botar uma ciclofaixa ali, porque tem espaço suficiente para isso. Aumentar a calçada também, né? Colocar um piso tátil ali. Arborizar mais a pracinha, né? Porque quase não tem árvore ali e tal. E botar rampas de acesso também, para cadeirante poder passar. Boa. Parabéns. Ah, tem mais coisa para falar? Fala aí. Então, a gente colocou separado, né, os problemas e as melhorias. A gente citou, sim, sobre a falta de espaço nas calçadas, o ponto de ônibus que tem ali, ele é sem cobertura, a falta de segurança para os ciclistas e pedestres, e falta de acesso, né, de acessibilidade, assim. Então, a gente colocou como melhoria, principalmente, o aumento na acessibilidade, aumentar os espaços nas calçadas, a melhoria na segurança e promover também sinalização e manutenção na rua ali e nas calçadas ali também. Porque além de ter muita areia ali, né, tem muito buraco, muita pedra, assim, e atrapalha principalmente quem anda de bicicleta. Pode levantar. O lugar que a gente escolheu foi... Fizeram esse desenho, olha, bacana. No cruzamento ali... Para todo mundo que mora aqui em Paracambi deve conhecer por ser próximo ao posto BR, ali na 127 mesmo. Então, em frente ao 52, normalmente fica um circo ali, enfim. É a rua que eu moro, então a gente entra por esse cruzamento e tem um problema seríssimo ali de pessoas que estacionam o carro na esquina do cruzamento. Então, isso causa muito acidente. Já conheci pessoas que foram atropeladas por conta disso, porque atrapalha a visão de quem está descendo pela rua e também de quem está entrando dentro, porque aqui é uma faixa dupla, então tanto carros indo pela direita quanto pela esquerda, então isso atrapalha bastante. Fora que aqui a gente tem a presença de algumas árvores, algumas plantas que as próprias pessoas que moram por ali plantam. O problema é que elas não são podadas regularmente, então elas acabam crescendo no sentido da rua, o que atrapalha que as pessoas passem aqui nos cantos, né? Porque os galhos elas crescem em sentido da rua, então você tem que passar no meio aqui. Esse lado direito, não sei, do lado esquerdo, né? No meu lado, que é o lado esquerdo, não tem nenhuma calçada. Então, seria bom que criassem uma calçada, e a calçada do lado oposto, ela é sentido vontade das pessoas que fizeram. Então, tem a parte alta, a parte baixa. Então, é mais fácil você andar no meio da rua do que andar nas calçadas. Fora que as pessoas que estacionam também estacionam entre a rua e a calçada, que não deixa que as pessoas passem. Botei a questão da iluminação também, porque é um trecho bem escuro. E foi isso. A gente também pensou na ciclofaixa que você tinha proposto ali, apresentou, que seria que lá já existe essa faixa de pedestre, então seria bom que a pessoa viria, atravessaria e conseguiria transitar ali melhor com a sua bicicleta. E nós não colocamos a ciclofaixa aqui porque é uma ladeira. Então as pessoas entram aqui de bicicleta e param no meio do caminho, não andam mais, elas descem a bicicleta e sobem o morro. E também das calçadas regulares, nós pensamos mais na acessibilidade também das pessoas. Porque, como foi apresentado aqui, os carrinhos de bebê, as pessoas de cadeira de rodas, pessoas que têm uma dificuldade um pouquinho maior, como idosos. E fica bem difícil para poder andar em calçadas que ficam altas e baixas, assim, bem desregular. E na iluminação, em questão de segurança, como ela falou, ela foi para a casa dela, estava bem tarde da noite, já 9 horas, e estava tudo escuro. Então a pessoa não se sente segura de passar por lá nesse horário. Uhum. Mais alguém não? Parabéns, gente. O nosso foco principal aqui foi essa ciclofaixa, pegando toda essa volta da calçada Cacau Show. Aqui é o estacionamento da Tides, e aqui atrás é uma mão que já é uma mão única, indo pra fora da cidade, né? Pra fora da cidade não, indo pra RJ? Pra RJ. Isso aqui é o shopping estação. Então, tiraria todas as vagas de carro daqui, que, querendo ou não, já atrapalham, e criaria essa ciclovia. Aqui a gente tem um pedaço do estacionamento do shopping, mas nesse pedaço aqui, que pega na estação, poderia ser criado um estacionamento municipal, que amenizaria, né, essa questão da falta das vagas. Também aqui na Dominique Level, que eu descobri que é esse nome,
Pegando na frente aqui, indo pra Avenida dos Operários, e aqui, indo pro Sabugo, a criação dessas 2 faixas de pedestre e de 2 semáforos, que melhorariam na sinalização, daria mais uma tranquilizada para andar mais seguro, né? E a gente também já colocou como algumas soluções para essa insegurança andando, a fiscalização. Então, aumentando os guardinhas de rua, para ver se o pessoal está respeitando realmente a ciclovia, estacionar no lugar errado. Então, daria uma melhorada, né? Nesse trânsito que melhoraria com bicicleta e também com os carros. Mais alguém? Aqui pega a Balbina. Uhum. E na calçada da Balbina, eles costumam colocar carrinho. E em dia que tem feira, eles costumam colocar um caminhão aqui que impede até de quem tá vindo ver se tá vindo carro dessa rua aqui. Uhum. Então a gente ampliaria a calçada, pelo menos só nessa rua aqui, porque aí teria espaço tanto pro mercado e tanto pro pedestre passar. Boa. Só? Infelizmente, sim, né? A gente acabou escolhendo o mesmo que eles, então... Não, mas não tem problema, não. A ideia é parecida. Eu tinha entendido que era pra botar pontos positivos e negativos, né, no lugar, né? Só que pontos positivos a gente não achou muito. A gente achou mais pontos pra adicionar, né, e mais pontos negativos. A gente pegou a rua Mini Sebastião de Lacerda, que é próxima à Praça Cara Nova, em frente aos pontos de ônibus. Aí, pontos negativos, a gente botou falta de sinalização, porque ali tem 3 ruas, assim, e não tem semáforo nenhum. Então, isso aumenta, né, o número de sinistros, né? Falta de arborização também, porque numa aula que a gente teve, o Gabriel falou que falta de ciclovias, a prefeitura costuma falar que é falta de arborização. Então, ali tem falta de arborização também. Falta de ciclovias, porque ali tem um espaço bem grande para fazer, mas ainda assim não tem. Eu não entendi. Falta de ciclovia, falta de arborização? Porque o Gabriel falou que tem uma rua perto da Dona Balbina, que ele poderia, tirar uma parte do acostamento para fazer ciclovias ali. Só que a prefeitura deu como desculpa de que não tinha arborização. Aí as pessoas iam ficar no sol. Por conta disso. Sendo que as pessoas já passavam ali mesmo com o sol. Então, por exemplo, a gente citou isso como falta de arborização. Má iluminação, porque ele até... Mas, tem lugar que não tem como colocar árvore. Então. E aí vai fazer o quê? Não vai ter calçada, não vai ter ciclovia, as pessoas vão passar independente. Então, isso não pode ser uma desculpa para nada. Porque, como eu mostrei ali, alguns exemplos, tem ruas. As pessoas constroem para dentro da estrada, constroem para dentro da rua. Você não consegue, assim, você consegue às vezes tirar uma via de mão dupla e colocar uma via de um sentido só. Mas você não tem como, tem lugar que não dá para plantar árvore. Não dá, porque às vezes você tem um subterrâneo ali que, enfim, tem muita coisa, tem lugar que já tem fiação subterrânea, tem lugar que já tem muitos canos embaixo, e a rua às vezes não vai comportar mesmo. Então, o que algumas pessoas em alguns países e até cidades, até no Rio tem, eles colocam uns vasos, né? Com umas árvores pequenininhas, mas assim, tem lugar que não tem como plantar árvore. Foi que nós pensamos, e essa falta de arborização ali na rua onde a gente escolheu, porque realmente por conta disso, porque não tem espaço para Se fosse outros métodos para adicionar arborização, mas não tem nem como adicionar. A gente colocou uma iluminação, porque até tem iluminação, mas é fraca. E também as calçadas desniveladas ali do outro lado também. Algumas também todas quebradas também. Eu acho que colocar rampas de acessibilidade também ajudaria muito. Igual no desenho. A gente fez um desenho, aí a gente colocou luzes no poste, no ponto, né, como que a Dani falou. Aumentar a calçada, porque ali não tem calçada direito. A rampa de acessibilidade, a ciclovia, um bicicletário também, coberto, porque ali não tem. As bicicletas ficam tudo na chuva e estraga com o tempo. E foi isso que a gente colocou. Nós vimos que a iluminação na parte ali é bem do jeito que você tinha comentado. De ser aquela tonal. Isso. As luzes, a iluminação mais baixa para os pedestres, não só para os carros. Sim. Porque tem as luzes do poste, mas também a gente viu que a gente pensou em implementar isso, mas já tem. Talvez só melhorar
um pouco da iluminação que já tem, porque eu não sei se funciona da forma correta que era para ser. Boa. E reduzir a velocidade também, porque ali, naquela parte ali, tem gente que não respeita as faixas que tem, por conta que já entra ali com uma velocidade muito mais alta do que seria o correto. Então a gente também pensou de uma forma para reduzir essa velocidade dos motoristas. E o que vocês fariam para reduzir essa velocidade? Colocaria mais placa, né? E também uma forma de fiscalização para isso. Boa. Beleza, parabéns. Vocês agora. A gente escolheu a RJ 127 em sentido ao BNH, que é a rua da minha casa. E aí a gente pontuou primeiro alguns problemas que tem lá. Que eu botei primeiro a falta de iluminação horizontal e vertical, porque lá não tem muito, lá tem mais aqueles postes mesmo que você mostrou ali, e não tem luz para pedestre, porque aquela rua foi mais planejada para carro, né? Não tem muito espaço para pedestre. E falta de sinalização, porque lá tinha uma placa na frente da minha casa e a placa caiu, eles não botaram de novo, ficou sem a placa. Acho que era avisando sobre quebra-mola, não lembro. Falta de espaço para ciclistas, porque na rua lá tem até espaço para pedestre, só que também tem um problema que estaciona muito carro ali, aí fica difícil também. Mas para ciclista não tem. Aí às vezes tipo a gente tem que passar coladinho assim na calçada. E é até perigoso passar na pista. Ruas com muita lama quando chove. No ponto também, ali perto da minha casa, tem muita lama. Quando chove fica difícil para poder andar, pedestre não dá. Calçadas irregulares, lá também tem um problema de cada casa ter a sua calçada. Mas atrapalha, mas não atrapalha muito, porque lá é uma calçada grande e tem a calçada das casas. Só que também a calçada é daquelas pedras assim, grande, e fica difícil de passar também. E falta de fiscalização, porque ali tem muitos carros que vão na alta velocidade, assim, ou muito rápido, e não tem nada para poder coisar. Então, ainda ali na RJ 127, quando a gente passa da descida para Capinheira, tem uma faixa compartilhada, não é isso o nome que você falou? Uhum. Então, ali a gente não consegue andar de bicicleta. Bom, eu já tentei, é muito ruim, e a bicicleta fica pulando ali, que eu acho que até é uma faixa para pedestre, né? E pra gente andar a pé. E quem quiser andar de bicicleta ali não tem como, para ir em direção ao BNH. E tem muito espaço ali para fazer uma ciclovia no outro lado da rua, que fica só com muita lama, e ali também tem um ponto que fica alagado. A Giovana deve saber, quando a gente desce ali na Capinheira, quando chove, a gente tem que dar um pulo do Corió pro outro lado, porque senão a gente vai cair em cima da poça d'água. E a construção de uma ciclovia, falta de iluminação, e é isso. Eu vou falar algumas soluções do que a Laísa relatou como problema, que são inserir iluminação piatonal, é isso? Que são iluminações mais baixas, né? Inserir ciclofaixa, que eu acho que é um dos problemas que eles citaram anteriormente aqui, que impede a incentivação de você andar de bicicleta pelas ruas, porque tem o perigo dos carros e não tem espaço, né? Além das ruas, algumas serem estreitas. Implementar jardim de chuva, eu acho que é uma ideia muito boa, porque aqui, sabe, tem pouca arborização. Então, eu acho que seria uma boa ideia para cuidar mais da nossa natureza. Adicionar mais faixas pedestres e sinalização para evitar acidentes, que acontece com muita frequência. Muita não, mas com uma certa frequência no BNH, e que poderia ser evitado com mais faixas e sinalizações. Inserir piso tátil para as pessoas que precisam de auxílio e... enfim. E mais quebra-molas para reduzir a velocidade. E o desenho?
E vocês colocaram aqui as intervenções? Não? Não deu muito tempo. Agora, continua então, que horas tem? Aí. 52. Tenta aí colocar a faixa de pedestre e tal. Parabéns. Finalizar, né? Já falta 3 minutos aí para vocês serem liberados. Foi um prazer estar com vocês essa tarde. Muito legal conhecer vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o curso e que vocês sempre pensem nisso, que os carros merecem menos espaço porque poluem mais, destroem mais a natureza. E o pedestre, que é menor, a bicicleta, que não polui, a bicicleta que faz bem para a nossa saúde e caminhar a pé também, claro, merece mais espaço e mais atenção aí da gente e dos poderes e do poder público. E para além disso, é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Com a nossa primeira turma, a turma de Maiara. O desenvolver dessa jovem líder. E a gente não podia deixar de convidar a Cris para participar de uma dinâmica com essa nova turma que está planejando ações para a agenda, né? Que a Maiara escreveu, a turma da Maiara escreveu, e agora a gente está num processo. Que lindo ficou. Vitor Hugo, eu tô falando. Olha. Até me distrair também. A gente não podia deixar de convidar a Cris, que a gente sabe com a potência, sabe tudo em relação à mobilidade, claro, em viés acadêmico, técnico, que participou do nosso projeto e também trabalhou por um período aqui em Paracambi. Então, uma pessoa que tem um conhecimento que seria importantíssimo trazer isso para vocês também. Não poderíamos deixar vocês com ciúmes da turma da Maiara e não trazer a Cris para participar também. Eu sei que vocês gostaram, que foi uma dinâmica boa, participei agora do finalzinho. Estou querendo aí ver os projetinhos, os desenhos. Eu vi que uns ficaram mais bonitos que os outros, estou zoando. Eu sei que ficou ótimo. E amanhã a gente continua, tá? Vamos conversar mais amanhã, para na quinta-feira receber a Secretaria de Trânsito e Transporte. Foi? Obrigada, gente.